A resposta correta é a alternativa A, né, um capital integralizado de 200 mil, representado por dinheiro, imóveis, utensílios. Então, o ativo, quando aumenta, eu debito o caixa de 100 mil, debito os móveis e utensílios, que aumentou também em 100 mil, e uma conta do patrimônio líquido, capital social, foi e é creditada em 200 mil. Aqui temos outros exemplos que havia falado anteriormente. São as mesmas operações, só que em vez de à vista, pelo menos as receitas e despesas a prazo, né? Apenas para identificar aquele regime de competência. Então, no dia 1º, a formação do capital em 30 mil, a compra de mesas, né? Cadeiras, os móveis utensílios de 5 mil aqui ainda à vista, e a receita de prestação de serviços que serão recebidos no mês seguinte, digamos assim, 30 dias após, no valor de 8 mil. E a despesa de aluguel, que é do mês de janeiro, mas que será paga, né, no mês seguinte. Com relação ao lançamento da formação do capital, é o mesmo, né? Caixa capital, 30 mil pela integralização. Com relação à compra dos móveis e utensílios, também é idêntico, móveis e utensílios a caixa, porque houve uma transação aqui à vista, poderia ser a prazo também, onde entraria a conta de fornecedores, né, ou duplicatas a pagar. Aqui no caso do faturamento, no mês de janeiro, para receber no mês seguinte, aí temos então, em vez de entrar a débito a conta a caixa, entra o direito, né, como é definido, os ativos, bens e direitos, o direito a receber, representado pela conta de duplicatas a receber. Quanto à conta de receita, é a mesma, a receita de serviços. Aí ela recebe esses créditos, esses aumentos, seja a venda à vista ou a prazo, o que distingue o que chamamos de contrapartida, né? Que pode ser a caixa, conta caixa ou bancos, quando à vista, ou duplicata a receber, no caso de venda a prazo. No caso do aluguel também, para ilustrar o regime de competência, as despesas de aluguel do mês de janeiro, mas que é paga no mês seguinte. Então entra numa conta simplificada aqui, contas a pagar, uma conta generalizada, poderia receber a própria denominação de aluguéis a pagar, que se refere àquele hábito mensal, que a empresa reconhece a sua despesa no mês, ainda que financeiramente ela vai desembolsar o dinheiro no período seguinte. Da mesma maneira, esses lançamentos são transcritos para o Razão, agora aqui de forma um pouco diferente, porque as transações à vista, né, o que passou pela conta caixa é a entrada do capital e a saída da compra dos móveis e utensílios no valor de 5, cujo saldo nesse momento agora de 25 mil. O capital é idêntico à operação anterior, no caso de 30 mil a crédito. Com relação aos móveis e utensílios também é idêntico, o débito do ativo de 5 mil e o saldo de 5 mil. A receita de serviços também é idêntica, com relação aos 8 mil, pelo aumento da receita, a receita quando aumenta são creditadas. E a contrapartida aí da receita que não entrou o dinheiro, então entra a conta de duplicação a receber, que é o caso do ativo aí de 8 mil, representado por esse direito que a empresa espera que receba, né, no mês seguinte. Da mesma maneira, a despesa de aluguel de 2 mil e a conta, né, do passivo de 2 mil reais, no caso de compromisso que será pago no período seguinte. Então, nós temos o que dentro dessa estrutura de demonstrações financeiras? Uma das partes mais fundamentais das demonstrações contábeis é por meio de um balanço patrimonial, que poderemos apurar, né, a situação patrimonial financeira de uma entidade em certo momento. Nessa demonstração estão nitidamente demonstradas, né, o ativo, o passivo e, como consequência, a diferença entre o ativo e o passivo é o que se dá, o que denominamos patrimônio líquido da entidade. O balanço patrimonial, então,
definições mais simples, né, um demonstrativo que mostra essa situação econômica e financeira de uma empresa num determinado momento. Ainda que possa ser utilizado o termo econômico e financeiro como sinônimo, em outras palavras, queremos dizer, econômico eu reconheço as operações porque elas são a prazo, o evento econômico já aconteceu, o financeiro ainda não, poderá acontecer posteriormente decorrente dessas operações a prazo. E de acordo também com a lei societária, né, a estrutura do demonstrativo contábil que são estabelecidos nos diversos artigos da lei societária, então temos a seguinte estrutura. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento da situação financeira da companhia. Então, por isso que o ativo, ainda que seja denominado bens e direitos, ele é dividido em grupos conforme a natureza e o prazo, digamos, da sua existência, da sua vida útil. Então, no ativo, temos o ativo circulante, que é sinônimo de ativos de curto prazo. Geralmente são operações que a empresa contrai até um ano, né, que deverá se converter em dinheiro nesse prazo de um ano, por isso que é chamado de ativo circulante ou curto prazo. No ativo circulante já são os grupos denominados ativos de longo prazo, onde se situam também o ativo realizável a longo prazo, no caso de operações que possam existir de vendas para recebimento acima de um ano, digamos assim, e também os demais grupos que são ativos ligados a investimentos, que a empresa possa ter decorrente de compra de ações, participar de outras companhias, no sentido de ampliar as suas atividades também operacionais, o imobilizado que ela compra para utilizar nas suas atividades operacionais, e o intangível, que é um valor menor representado, né, pelas marcas e patentes que possa existir em função da sua atividade, né, em função dos registros legais que ela possa ter dessas marcas e patentes. No passivo circulante refere-se às obrigações de curto prazo, tudo aquilo que a empresa compra a prazo, que vai vencer até um ano, ficam registradas nas diversas contas que compõem o passivo circulante. O passivo não circulante decorre de operações que a empresa tem que pagar acima de um ano. Geralmente são empréstimos e financiamentos com as instituições financeiras que a empresa precisa, né, em casos especiais, de empréstimos a longo prazo, para exatamente atender às suas necessidades, como, por exemplo, numa ampliação, né, da sua planta fabril, das suas atividades operacionais. E o patrimônio líquido, que é dividido por aquele capital social, as reservas de capital, que são acréscimos, que são contabilizados conforme a natureza, os ajustes que possam acontecer no patrimônio líquido, que são registrados nessa conta de avaliação patrimonial, as reservas de lucro, que são os lucros acumulados que não foram distribuídos, são transferidos para as reservas específicas, conforme a natureza, e outras contas, como aqui está, ações em tesouraria, né, quando a empresa possa adquirir suas próprias ações, né, por exemplo, para diminuir as ações que estão em circulação no mercado, isso para as grandes companhias, sociedades anônimas, e, eventualmente, prejuízos acumulados. Então, no ativo circulante, nós temos as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, né, e as aplicações de recursos em despesas também do exercício seguinte. No realizável, após o término, né, do exercício seguinte, assim como derivados ou adiantamento a empréstimos a sociedades que pertencem ao mesmo grupo, que são denominadas coligadas e controladas, empréstimos a diretores ou participações no lucro que não constituem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Investimento, regra geral, são as participações permanentes em outras sociedades, que nada impede, né, que uma empresa
possa tirar dinheiro da sua atividade operacional e aplicar em outra empresa, como um complemento ou uma ampliação das suas atividades ou mesmo diversificação. No imobilizado, os ativos que ela necessita, que ela compra, não para vender, e sim para usar. O intangível, como dito anteriormente, refere-se aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. E também uma definição ligada à própria lei, né, porque a contabilidade ela acompanha todos os aspectos, não só tributários, legais como societários. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, né, que é o ano civil de 1 ano, a classificação no circulante ou no longo prazo terá por base esse ciclo chamado operacional, que pode às vezes ultrapassar de 1 ano. As obrigações, inclusive os financiamentos de uma forma geral, e para aquisição do ativo não circulante, são classificadas no passivo circulante quando vencerem também até 1 ano, no exercício seguinte. E no não circulante, quando contrai operações a prazo acima de 1 ano. A conta capital também é o capital subscrito e, eventualmente, todas as reservas que possam existir decorrentes, que ultrapassem aquele valor do capital, como dito anteriormente, a reserva de capital, a reserva de lucro, ou se ela adquiriu ações, né, para diminuir as ações em circulação da sua própria sociedade, que são chamadas ações em tesouraria, que ela tira dinheiro do caixa e lança ali a débito, para depois até colocar novamente em circulação se houver interesse, ou tirar definitivamente de circulação. E temos aqui então ainda ilustrado a reserva de capital, que envolve eventualmente a correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado, que isso existia até o advento do Plano Real, mas algumas empresas ainda têm isso. Se não capitalizou ainda, essas reservas, do ponto de vista contábil, existem ou podem ser encontradas nos diversos balanços patrimoniais. Temos ainda como reservas de lucro, constituídas pela apropriação de lucros da companhia, porque hoje, de acordo com a disposição legal, a empresa não pode ter no seu balanço a conta de lucro acumulado, porque a lei está beneficiando para que ela distribua todo o lucro ao seu acionista. Se ela não distribuir, ela tem que destinar obrigatória para as diversas reservas de lucro que está prevista na própria legislação societária. E aqui no caso, né, as ações em tesouraria, no caso, são destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido, porque a empresa tirou dinheiro para comprar de um acionista ou de eventuais acionistas ações da sua própria companhia, ou para reduzir, como havia dito anteriormente, aquilo que está em circulação, ou para depois recolocá-las num outro momento. Teremos agora a nossa próxima interatividade, cuja colocação é a seguinte: no balanço patrimonial, os bens e direitos, tais como as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social seguinte e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, são classificados. Na alternativa A, no ativo não circulante, subgrupo realizável a longo prazo. Na alternativa B, no ativo não circulante, subgrupo investimentos. Na alternativa C, no ativo não circulante, no subgrupo do imobilizado. Na alternativa D, no ativo não circulante, no subgrupo intangível. E na alternativa E, no ativo circulante. A resposta correta é a alternativa E, no ativo circulante.